Complexidade computacional. Para a gente resolver problemas com métodos numéricos, a gente vai ter que construir certos algoritmos. Então, precisamos conhecer se esses algoritmos são adequados, né? Se eles vão ser capazes de ser resolvidos por computadores, né? Então, a gente tem que entender quão complexo é esse algoritmo. Então, segundo a complexidade do algoritmo, a gente tem dois tipos, né? Algoritmos tipo polinomiais e algoritmos tipo exponenciais, né? Então, nos polinomiais, né, a função complexidade ela é expressado por um polinômio de um certo grau. O grau é p, né? Ou simplesmente com np. Então, esse O é de ordem, né? A gente diz que o algoritmo tem uma ordem polinomial, onde o polinômio é esse daí, tá? E no caso dos algoritmos exponenciais, né, a gente tem um número c constante maior a 1, né, e um expoente n, né? Então, esse c ele pode ser o e exponencial, aquele número e, ou pode ser qualquer outro número real maior que 1, né? Nos algoritmos que vamos estudar, geralmente vamos observar algoritmos polinomiais, tá? Esse tipo de algoritmos aqui exponenciais não vamos ver, é difícil que consigamos ver, tá? Geralmente vamos ver esse tipo de algoritmo, certo? Então, precisamos entender como é que é contabilizado o tempo da execução de umas operações, né? Digamos que temos operações, aí soma, subtração, multiplicação aqui e divisão, né? Então, se a gente comparar o tempo que demora, né, um computador em somar comparado com multiplicar ou dividir, temos esses tempos relativos. Digamos que quando um computador, né, um objeto soma, digamos que demora um segundo, né, em extremo, né, multiplicar vai demorar 2 segundos, o dobro, né, e dividir vai demorar nove vezes o tempo que demoraria em somar ou subtrair. Então, os algoritmos a gente precisa entender por separado para somas, né, para multiplicação e para divisão, né? Depois a gente pode utilizar esses valores para ajustar esse polinômio, tá? Mas vamos ter que comparar, né? Comparar soma, subtração, multiplicação e divisão, né? Temos que encontrar funções aí, funções polinomiais, tá? Então, para a gente contabilizar dentro essas operações que vão aparecer nos algoritmos, a gente precisa entender um pouco de somatórios, as propriedades e tal, né? Principalmente as que vou apresentar aqui. Por exemplo, se você tem um somatório, né? Um somatório onde o primeiro termo vai começar em M e o último vai terminar em N, né? Os índices vão terminar em N e começam em M, tá? Mas digamos que esse somatório é de constantes, né? Vou somar constantes desde um índice M até um índice N. Então, para fazer essa soma, a fórmula vai ser C vezes o índice superior, N, menos índice inferior, M, mais 1. Né? Essa forma vai ser a nossa fórmula para esse primeiro somatório. Agora, temos outro somatório
tá? Que queremos somar desde um índice m até n dos i. Você estaria somando, né? Digamos, se m fosse 2 e n fosse 4, né? Você estaria somando 2 mais 3 mais 4. Então, esse somatório seria, né? Somatório de i igual 1, igual 2, até 4 de i, tá? Então, esse tipo de somatórios, né? Queremos calcular aqui. Então, o que fazemos, né? Existe uma operação, né? Existe uma propriedade que você tem assim. Você quer calcular, por exemplo, somatório de i igual 1 até n, né? De i. Isso daqui é igual a n vezes n mais 1 dividido por 2, tá? Esse é o resultado. Tá? Temos esse resultado aqui. Vamos utilizar esse resultado para chegar a esse outro. A esse outro que vamos fazer essas contas aqui, tá? Veja só. Essa fórmula, ele começa de 1. Nessa parte, ele está começando a partir de m. Tá? Então, para a gente utilizar essa fórmula, temos que separar aqui, desse jeito. Como que estou separando? Eu estou adicionando, né, e subtraindo uma certa quantidade de valores. Digamos assim, digamos que queremos somar, por exemplo, 3 mais 4 mais 5. Tá? Então, eu tenho que adicionar 1 mais 2 mais 3 e subtrair 1 mais 2 mais 3. Para quê? Aqui eu teria que somar apenas essa parte, né? Opa, vamos apagar aqui. A gente quer, digamos, queremos somar 3 mais 4 mais 5, tá? Então, como o índice começa de 1, então tenho que adicionar aqui 1 mais 2, tá? Só que essa adição eu tenho que subtrair menos 1 mais 2, né? Para que se mantenha a igualdade, tá? Então, essas somas aqui, essa parte aqui, isso seria somatório de i igual a 1 até 5 de i menos o outro. Essa subtração seria somatório de i igual a 1 até 2 de i. Então, justamente isso estou fazendo ao separar aqui, né? Separar aí em esses dois somatórios. Tá? Então, uma vez feito essa separação, vamos fazer o seguinte. Vamos aplicar a fórmula, né? Essa fórmula aqui. Então, isso seria igual a isso, né? E aqui é um a menos que esse de aqui, né? Um a menos aqui é o índice superior. Então, aplicamos também a fórmula, né? Essa fórmula aqui, desse lado aqui. Aplicando. Então, que vai dar? M, né? O índice superior, M menos 1, vezes M menos 1 mais 1, né? Só que M, aqui 1 menos 1 cancela e simplesmente vai ficar M vezes M menos 1, tá? E do outro lado continua o mesmo, tá? Então, para a gente fazer esse somatório, né? Simplesmente fazemos essa expressão, né? O N e o M substituímos aqui e aqui. E teríamos o somatório, né? Agora, e se a gente tiver, por exemplo, essa expressão aqui, né? I ao quadrado, né? Nesse caso aqui,
tá? Também vamos utilizar uma fórmula aqui. Digamos que queremos o somatório de i igual 1 até n de i ao quadrado. Isso daqui vai ser igual a n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1, tá? Isso dividido por 6, tá? Isso daqui é uma fórmula que vocês têm que lembrar, né? Com isso, a gente consegue demonstrar aqui essas operações aqui que eu estou fazendo da seguinte forma, né? Veja que esse somatório, né? O índice inferior começa de m, não começa de 1, né? O índice superior é n. Então, para utilizar essa fórmula também, né? Eu tenho que fazer esse mesmo procedimento que no caso anterior. Primeiro, eu escrevo esse somatório, né? Começando de 1 e vou subtrair esse somatório que chega até m menos 1, 1 a menos que esse índice, o anterior. Vou subtrair todo, né? Então, eu tenho essa expressão, tá? Então, vamos lá. Vamos aplicar nesses dois somatórios essa fórmula. Então, aplicando, eu teria isso e eu teria isso, né? Veja que aqui é m menos 1, m menos 1, m menos 1, m menos 1 mais 1 e 2m menos 2 mais 1, né? Que seria 2 vezes isso mais 1, tá? Agora, simplificando, a gente tem essa expressão aqui, tá? Então, esse somatório do i ao quadrado, quando i começa de m até n, vai ser essa expressão, tá? O que você pode observar aqui, né? Voltando aqui, por exemplo, somente olhando para o n, o expoente de n é 1. Então, a gente chama de linear, né? Se, nesse caso, olhando para o expoente de n aqui, né? Veja que se eu multiplicar esse n com esse outro n, vai dar n ao quadrado, né? E o resto vai ficar n elevado a 1 e tal, né? Então, somente olhando para esse produto, eu digo que esse polinômio aqui que você vai obter vai ser quadrático, né? Está elevado ao quadrado. E no outro caso aqui, se você multiplicar n vezes n vezes esse outro n ao cubo, né? Então, esse polinômio aqui vai ser uma cúbica, tá? E assim, você pode ir construindo mais polinômios, né? Mais polinômios, e você pode ir construindo mais somatórios desse tipo, quando aqui é ao cubo, a quarta e tal, né? Você pode encontrar essas relações, essas equações, tá? Mas principalmente isso daqui eu estou mostrando para vocês porque a gente vai utilizar eles, tá? Vamos utilizar essas equações aí. Então, como é que eu relaciono, né, o algoritmo com o somatório, tá? Então, digamos que a gente tem essa parcela do algoritmo, tá? Que diz o seguinte: para o índice i começando de m até n, você vai fazer certas operações aí dentro, né? Quantas operações produto vai ser realizado aí? K vezes, né? Esses dois pontos vão me separar, né? Vão me dizer, qual operação, dois pontos, quantas vezes essa operação, tá? Então, aqui a gente tem um algoritmo. Então, cada vez que você tem para, faça, né, e fim, lá dentro, né, você vai ter que contar
quantas somas tem, né? Quantos produtos tem lá, quantas divisões tem lá, e depois fazer a conversão para somatório. Como que se faz conversão para somatório? Você coloca um somatório e justamente essa parte aqui ele vem como índice inferior, e justamente até n ela vai como índice superior, tá? E a quantidade de operações que é feito, né? Digamos que o produto aqui, esse K, ele vem aqui. Então, nesse caso, por exemplo, estaríamos contando quantas multiplicações foram realizadas por esse algoritmo, tá? Foram realizadas essa quantidade de operações. E observe um detalhe, né? Aqui é I o índice, aqui é o K. Isso quer dizer que, com relação ao somatório, esse K é constante. Tá? Ela não vai variar, ela vai se manter sempre. Tá? Então, se ela é constante, eu poderia utilizar, né, esse primeiro somatório aqui, essa primeira relação para resolver o problema, né? Tá? Então, aí temos já essa relação. Agora, isso também ele tem o fluxograma, né? Então, vocês podem desenhar o fluxograma e a partir do fluxograma relacionar também um somatório, né? E ver ou avaliar a complexidade do algoritmo, tá bom? Então, agora vejamos como é que surge, por exemplo, uma complexidade linear, né? Em que tipo de algoritmos, né? Vejamos, por exemplo, esse algoritmo aqui, tá? Um algoritmo simples, né? Que está fazendo, né? Aqui começa o algoritmo, tá? Está dizendo que aqui existe, né, nessa linha, né, para aí, nesse espaço, existe uma operação que está somando uma única vez, tá? Depois, na linha seguinte, aí começa um bucle, né? Começando I igual 2 até N mais 1, o que se faz? Existe dentro uma operação de soma e existe também uma operação de produto, certo? E termina o bucle, tá? E termina o algoritmo. Então, temos que analisar aí se tem adição, né? Se tem, vamos ter que contar, né? Quantas somas tem, né? Quanta multiplicação tem, quanta divisão tem. Divisão não tem, né? A princípio, não tem divisão aqui. Soma tem aqui e aqui. E multiplicação tem apenas aí. Então, vamos fazer essa contagem. Vamos lá. Quando a gente vai fazer essa contagem, tem que depender de n, tá? Vai ter que depender de n. Digamos, para adição, temos que depender de n. Começamos por algoritmo, aqui tem uma soma, né? Quantas vezes? Uma vez. Está dentro de algum bucle, né? De algum, né? Alguma parte que seja desse tipo, né? Para que se transforme em somatório? Não, né? Então, simplesmente temos uma soma. Então, colocamos 1 aí, tá? Colocamos 1. Agora, aqui aparece um somatório, né? Esse daí é um somatório. O somatório tá aqui, começa de igual 2, né? Igual 2 até quando? Até n mais 1. Até n mais 1. E essa soma, quantos que são? 1. Colocamos 1 aí. Tá? Então, 1 continua sendo 1. E esse somatório, a gente aplica a fórmula, né? Lá acima. Então, ficaria constante 1 vezes, ficaria n mais 1, né? Que é o índice superior, menos 2, índice inferior, mais 1. Tá?
E daí, simplificando, você tem n mais 1. Ou seja, a quantidade de somas, né? A quantidade de somas que existem nesse algoritmo é n mais 1. E depende de n, né? Se você vai aumentando n, a soma é 1 a mais, né? A quantidade, em números, né? Agora, multiplicação, né? Olhamos a multiplicação. Também, a multiplicação depende de n, tá? Também, se a gente olhar, nessa parte não tem multiplicação, apenas aqui dentro que tem multiplicação. Ou seja, dentro de um somatório. Então, colocamos um somatório, né? Esse somatório, obviamente, começa em 2 e termina em n mais 1, né? De que? Aqui, quantas multiplicações tem? 1. Tá? Então, tem uma multiplicação, certo? E aí, resolvendo esse somatório por aquela fórmula, né? Então, ficaria 1 vezes essa parte, que seria índice superior, n mais 1, menos índice inferior, 2, mais 1, né? Pela fórmula. Simplificando isso, dá n. Ou seja, o algoritmo vai fazer n operações de multiplicação, tá? Agora vejamos complexidade quadrática, né? Em que tipo de algoritmos poderia aparecer, ou como aparecem eles, né? Então, temos aqui esse algoritmo, o algoritmo subtrações sucessivas, tá? Vamos chamar assim. Então, nesse algoritmo aparece uma divisão aqui. Ele está sozinho, a divisão, né? Ele é 1. Agora, temos aqui, temos aí um bucle, né? Ele está começando de i igual 2 até n, tá? E dentro desse bucle está acontecendo tudo isso. O que está acontecendo? Tem uma soma aí, e lá dentro aqui tem um outro, né? Um outro bucle, uma outra repetição, né? Essa repetição começa de j igual a 1 até i menos 1, tá? E aí, dentro dessa repetição, né? O que operações se faz? Uma soma e um produto, né? Uma multiplicação, tá? E quando é fechado esse bucle, aqui também tem duas operações. Uma delas é uma soma e uma divisão, tá? Então, quando a complexidade é quadrática, tá? Vai aparecer dois bucles, um dentro do outro. No caso da complexidade linear, apenas aparecia um bucle, né? Aqui, não. Aqui aparece um dentro do outro, tá? Então, o que aconteceria aqui? Digamos, né? Aqui, vamos a olhar para a adição. Vamos olhar para a adição. Aqui não tem, aqui começa. Aqui, aqui e aqui, né? Tem somas, tá? Aqui e aqui. Então, lembre-se, sempre que aparecer para, né? A gente tem que criar um somatório, né? Então, criamos esse somatório aqui. Para, somatório, desde 1 até n, né? Desde 2 até n. Desde 2 até n, né? Vamos fazer esse somatório. Somatório de quem? De tudo isso, né? De tudo isso. Aqui tem uma soma que está sozinho, né? Dentro. Então, tem uma soma aqui. Mas tem um bucle aqui, né? Então, tenho que colocar um somatório, né? Por cada bucle, por cada para, é um somatório. Aqui. Esse somatório, ele começa de 1 e termina em
I menos 1, né? Começa de 1 e termina em I menos 1, tá? E temos uma soma, né? Temos uma soma, apenas 1, tá? Depois termina, separa e começa uma soma também aí, né? Então, aqui colocamos uma soma mais um, tá? Então, agora é só simplificar esse somatório, né? Esses dois somatórios que estão um dentro do outro, tá? Podemos pegar esse 1 e esse outro 1, somar, que dá 2, e podemos aplicar a fórmula, né? A fórmula lá para fazer essa somatória, né? Como que fazemos? Colocamos 1 vezes limite superior e menos 1, limite inferior, 1 menos 1, né? Mais 1 pela fórmula, né? Aí, simplificando essa parte, vai dar isso, né? E isso, de novo, né? A gente pode separar, né? Os somatórios. A gente separa isso com esse somatório que está aqui. E a gente separa isso com esse somatório que está aqui, né? Certo? Agora, aplicando, né, novamente a fórmula aqui, vai ser, a gente olha para o índice superior, seria n vezes n mais 1 dividido por 2, menos, pegamos o índice inferior, menos 1, né? Esse 2 menos 1 é 1, então colocamos 1 mais 1, né? 1 mais 1, 2, dividido por 2, tá? Mais, esse é mais, né? Esse somatório aqui seria 1, está aqui, vezes limite superior, n, menos 2, né? Limite inferior, mais 1 pela fórmula, tá? Pronto, temos aqui esse resultado. Simplificando, a gente tem essa expressão, tá? Agora, podemos desenvolver aqui, né? Multiplicar n vezes n ao quadrado, dividido por 2, n vezes 1, n, né? Dividido por 2, e somando esses dois, a gente tem essa expressão aqui, tá? Então, esse seria o polinômio, né? Relacionado à soma, né? Ou adição, né? A quantidade de somas que realiza o algoritmo, né? que depende do n, né? Tá? Agora, vejamos também com relação à multiplicação, tá? Com relação à multiplicação. Na multiplicação, se a gente voltar para o algoritmo, veja que apenas acontece aqui, tá? Apenas acontece aí. Isso quer dizer que vamos ter um somatório e lá dentro vai ter um outro somatório, né? E dentro desse somatório vai existir uma única operação produto. E esses somatórios, né, os limites, né, são construídos por esses valores aí. Então, facilmente, né, podemos perceber que, né, temos dois somatórios, um dentro do outro, os limites já estão dados, né, pelo algoritmo, e lá dentro apenas existe uma multiplicação, certo? E aí a gente utiliza a fórmula para resolver esse, né? Ficaria simplesmente 1 vezes, né, 1 vezes i menos 1, né? I menos 1, i menos 1, menos 1, menos 1, mais 1 pela fórmula. Ou 1 já não coloquei, vou colocar aqui, por aí. Tá? Agora, simplificando isso, né, esses dois cancelam, simplesmente ficaria i menos 1. Agora, i menos 1 a gente separa em dois somatórios. Por um lado, i, e por outro lado, o 1, tá? E o sinal menos aí, tá? Esse lado aqui, a gente utiliza aquela segunda fórmula, né?
onde pegamos esse índice superior, dizemos assim, n vezes n mais 1 sobre 2. Menos, né? Menos índice superior, índice inferior, menos 1. Índice inferior é 2, menos 1, 1, né? 1 vezes 1 mais 1, que seria 2, dividido por 2, tá? E esse somatório, né? Utilizando a fórmula, ficaria 1, que está aqui, vezes n menos 2 mais 1, né? Mais 1 pela fórmula, tá? Então, simplificando tudo isso, a gente chega nessa expressão aqui. Veja que é uma quadrática, né? Um polinômio quadrático. Igual que no outro caso aqui. Tá? E como neste caso existe também divisão, né? Temos divisão aqui e divisão desse lado, né? Temos que fazer também para a divisão, né? Temos que construir esse polinômio. Agora, no caso da divisão, essa divisão aí, ele não está dentro dos bucles, né? Do para. Tá? Então, ele vai estar independente, ele vai estar sozinho. Agora, esse outro de aqui, ele está apenas dentro desse. Ele não está dentro desse de aqui. Então, esse de aqui vai ser... Ele vai estar dentro apenas desse bucle. De i igual 2 até n, né? Então, vejamos esse resultado, né? Divisão, né? De n igual 1, aquele sozinho, né? Mais aquele para somatório, né? De igual 2 até n de quem? De 1, né? Que é uma única divisão que existe lá dentro, tá? E aí, simplificando, a gente chega que existe apenas n divisões, né? Que vão ser realizados ou vão ser feitos pelo algoritmo, né? Por esse algoritmo. Por cada vez que é executado esse para, né? Vai existir uma divisão. E aí vai fazendo em total n divisões, né? Juntamente com essa, vai ter n divisões, tá bom?